Olá, boa tarde. Estamos aqui no nosso estúdio Pipoca e Guaraná, aqui na VSP Empresarial. Estamos com um convidado, gente. Olha, eu estou importando as pessoas agora, e eu tô dessas. Ele que veio de São Paulo, tá com uma agenda corrida, lotada, graças a Deus. Ele que é mentor, ele que dá ali estratégias, né, para você crescer de forma posicionada na sua empresa e outras mentorias que ele vai conversar aqui com a gente. Eu tenho acompanhado o trabalho dele, um trabalho excepcional, impecável, que eu admiro bastante. Estamos aqui com o Iago Luiz. Tudo bem, Tudo Iago? bem, graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde, Viviane. Obrigado aí pela disponibilidade e atenção em nos receber. Eu fico muito feliz. Eu que te agradeço por pegar um pedacinho da sua agenda, né, e estar aqui conosco. Para mim é muito especial poder sentar, bater um papo, trazer conteúdo para o pessoal que nos assiste. Então, a gente já quer começar perguntando sobre a sua trajetória, porque a gente estava conversando aqui no privado, né, aqui antes das gravações, e eu achava que você era de São Paulo, que um amigo de São Paulo te indicou. Eu falei, deve ser de São Paulo. Mas aí eu estou descobrindo que você é aqui do Rio de Janeiro, então me conta um pouco, como que foi, né? Quando que você entendeu que precisava mudar de ambiente e de geografia? Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro e para iniciar minha trajetória empresarial, eu migrei para São Paulo. Eu vendi em plataformas online, né, Mercado Livre, Amazon, vendia Magazine Luiza, enfim, marketplaces. Eu comecei vendendo produtos usados da minha própria casa, meu, da minha esposa. Muitas das vezes eu ia em brechós, comprava materiais, produtos e revendia nas plataformas, só que aquilo foi ganhando uma proporção muito alta, né? Uma rotação muito de mais de 100 pedidos por dia, porque o marketplace ele te dá isso, ele te dá escala. E aí a gente começou a migrar para São Paulo para ficar mais próximo da importação, para ficar mais próximo dos fornecedores, dos fabricantes. E anos depois eu passei por um processo de exit, né, de venda dessa empresa, abri uma outra empresa, migrei para Manaus, para a Zona Franca de Manaus, Nossa! e já vendi essa outra empresa também. Estou começando um novo negócio lá, que é na parte de desenvolvimento empresarial, barra desenvolvimento pessoal, porque as coisas elas são interligadas É uma à outra. verdade. E estamos nessa batida há 7 anos, né? Caramba. Desde 2019. Uau! Assim, eu tenho acompanhado, né? E o que eu mais vejo que as pessoas, quando estão empreendendo, é que muitas vezes o emocional delas faz com que a empresa tenha quedas significativas. Então, eu tenho acompanhado, tenho visto que o teu papel é assim: eu cuido da sua empresa, porém eu preciso ter espaço para cuidar de você. Então, me conta mais um pouco sobre as estratégias que você usa para também trazer o equilíbrio do CPF, porque muitas pessoas estão preocupadas só com os processos, 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 e acabam esquecendo que existem pessoas por trás daquela mesa. Com certeza. Quando uma determinada empresa me contrata para fazer um trabalho de consultoria, o primeiro ponto, o ponto de partida no qual eu começo é sempre do CPF, porque não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, o que que eu costumo ver muito, Viviane? Quando eu entro num negócio, o próprio dono ele é um gargalo da operação, ele é centralizador, ele não tem equilíbrio emocional, ele tem planos excelentes, um planejamento estratégico excelente, mas ele não executa, não coloca em prática. Então, a gente começa a desenvolver um amadurecimento emocional, uma performance pessoal, para depois a gente começar a chegar no negócio. Porque quando a gente começa a acelerar o negócio, se ele não tiver uma carga emocional, um processo de amadurecimento interno do eu dele, o negócio começa a engolir ele. Ele não consegue suportar aquele crescimento. E aí a gente começa a fazer, a gente primeiro faz o caminho inverso, a gente estrutura o pessoal dele para depois refletir nos negócios. E a gente viu que isso dá muito certo. É, porque você não consegue escalar o teu negócio se você não tiver conhecimento. O teu negócio ele é limitado ao nível de conhecimento do empreendedor. É Então não verdade. adianta eu acelerar muito aqui se ele não consegue acompanhar.
É né? Eu vou verdade. até lhe dar um exemplo que aconteceu recentemente lá em Manaus, de uma empresa que ela faturava alguns milhões por mês e ela estava deixando dinheiro na mesa por conta da isenção tributária de PIS e COFINS, algo simples. E Hum, basicamente eu entrei no negócio, identifiquei essa alavanca de crescimento, de poupar caixa, né? E coisa que ele não estava enxergando ali na frente dele, porque ele estava envolvido dentro do processo, uma visão viciada. E a gente hoje poupa cerca de 40, 50 mil por mês só de PIS e COFINS. Então, assim, às vezes a gente. Não é um negócio, não é um modelo de negócio, às vezes é o conhecimento, né? O nível de maturidade do empreendedor. deixa um recado para gente, porque assim você falou uma palavra para mim que tem sido um grande desafio, né, na gestão do autoatendimento. Gente, não é o negócio. Porque nem sempre o problema vai estar no tipo de negócio que você entrou, mas é na sua gestão. Quando identificar que o emocional dessa pessoa está sabotando ela para o crescimento empresarial. Tem dois pontos nisso, né? O modelo de negócio ele é muito importante porque eu não consigo frutificar em solo infértil. Sim. Então, às vezes, eu tenho um empreendedor altamente capaz, com potencial enorme, mas o modelo de negócio dele precisa de alguns ajustes. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes ele tem um baita negócio na mão, mas ele não está sabendo operar. E como que a gente identifica isso claramente? Através do primeiro diagnóstico, de algumas perguntas. A gente começa a fazer algumas perguntas, começa a entender como que ele opera o negócio dele e a gente já vê, assim, um potencial de crescimento absurdo. Né? Eu vou lhe dar um exemplo da empresa que eu não posso citar o nome por NDA, mas que eu saí, que a gente, num determinado momento da operação, a gente fez um pequeno ajuste na operação, era uma empresa de construção civil, Uhum. onde eu identifiquei que o maior percentual, eles faziam tanto a parte de construção quanto a parte de fiscalização de obra. O maior percentual de receita deles estava na parte de fiscalização. E aí, basicamente, a gente pivotou o modelo de negócio deles e focamos todas as energias nessa parte de gestão de contratos. E a gente enxugou custo fixo, enxugou folha. Eles pararam de executar, ganharam escala nacional em todo o Brasil, aumentaram em mais de 200% seu nível de contrato e passou a ter previsibilidade e paz. Os processos melhoraram, porque eles pararam de executar serviço, obra, construção, passaram a gerenciar contratos, tendo várias terceirizadas embaixo deles. Então, às vezes, é um simples ajuste. Então, a gente, às vezes, vê um modelo de negócio excelente na mão, tem um potencial de crescimento absurdo, mas a gente precisa só de um ajuste de conhecimento. E como que você chega nesse conhecimento? Frequentando mesas como essa, se conectando a pessoas que são Sim. melhores do que você ou que já estão no nível que você quer. Se colocando em ambientes que não drenam a tua energia, que te constroem, te colocam para cima e por aí vai. Falando em ambiente, né? Eu amo um network na vida. Eu sou um pouco viciada, porque eu entendo, assim, eu brinco bastante, porque eu entendo que não existe construção sem relacionamento. E o network, ele é uma construção, ele é um alargamento, né, de tendas, né? Quando a gente está naquela grande empreitada e entende que a gente precisa, ó, vamos esticar um pouquinho mais esse cimento, vamos colocar um pouco mais de estrutura aqui e vamos alargar, porque agora a gente consegue fazer esse empreendimento de forma diferente. Isso é o network para mim. E as pessoas não têm muito que ideia do que fazer quando elas estão num grupo de network, quando elas estão gerando relacionamento. Elas acham que é ir numa reunião, bater um papo, vender o produto e ir embora. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho das suas experiências com roda de mesas que te trouxeram alavancagem e nem foi mentoria, nem foi serviço, foi simplesmente por ter esse relacionamento. Eu costumo citar muito em cima do que você falou, que foi cirúrgico, que é o servir e usufruir. Que você não consegue usufruir nada se você não serve antes. Então, o network ele passa Isso, muito por isso. É o ganha-ganha. Se tá exato. pendendo mais para um lado do que para o outro, já não tá muito legal. É a Tá errado. parceria É ganha-ganha. isso. Então, esse é o primeiro ponto. Não é interesse. Eu não vou já chegar na Viviane já querendo vender alguma coisa, querendo
É tomar isso. alguma coisa. Primeiro eu chego na Viviane e falo, Viviane, como que eu posso agregar valor? Como é que eu posso gerar valor na tua vida pessoal, nos teus negócios? Como que eu posso te servir? E aí você, automaticamente, somos seres humanos, fica com uma Sim, dívida de gratidão comigo. é verdade. E aí eu É vou verdade. depois usufruir desse networking. E o segundo ponto que eu percebi muito é a questão de você ser essencial. Você tem que construir uma imagem, uma reputação a ponto de se tornar essencial. Que aí não é você que vai até as pessoas que vêm até você. Porque quando você corre muito atrás, as pessoas geralmente elas começam a O jogo fugir de muda, né? você. O jogo muda. Porque aí a Exatamente. pessoa fica, ai, a pessoa grudenta, ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Uma coisa que eu acho bem interessante nessa questão de network, que eu vejo muito acontecer, que as pessoas ainda não entenderam o que é não ser interesseiro. Aí começo lá na raiz, de quando você se arrumou em casa para ir para aquela reunião, qual era a sua intenção? Existia uma intenção ou eu estou indo para vender? Ou era um interesse? Né? Então as pessoas precisam entender um pouco mais sobre intenção e interesse. Né? Uma parte que eu dou de palestra que eu falo muito sobre isso. Olha, vamos entender aqui, vamos deixar claro. Uhum. Você tem uma intenção e interesse. Interesse, você absorve o que você está interessado e acabou. Não tem mais caminho. A intenção não. A intenção você constrói um relacionamento, você constrói aquilo ali que você projetou tanto para você quanto para o outro, porque não pode ser só para você, não faz sentido ser só para você, e você permanece com esse relacionamento. Então, quando você rompe de uma vez, é porque naquele período era só interesse. E aí, eu vejo assim muito, porque como eu dou mentoria de gestão, e gestão é complexo, porque às vezes a gente tem que dizer pro cara que está te pagando que é ele que está errado. Exatamente. É. Eu não sei se isso já aconteceu. Total, 90% das vezes. A gente tem que puxar a orelha dele e falar, Uhum. cara, tu tem que Eu já sair um tive até um pouco. caso de um mentorado falar assim: calma aí, eu que sou cliente aqui. Né? Porque eu tava batendo muito, né? E aí ele falou: calma aí, que eu que sou o cliente. Eu falei: sim, mas eu tô aqui justamente para Para agregar isso. valor na tua vida. Se eu tô falando palavras duras, verdades difíceis, é porque eu me importo. É isso. Adianta a gente Não ter um cliente e adianta. falar para ele o que ele quer ouvir? Aí Não vai não é com a construir. gente. Não é para Não, mim. não é. Ai, que Não é com a bom, eu gente. não tô É, sozinha. mas nem todo mundo às vezes está preparado para ouvir. É verdade, Esse é que é o verdade. problema. Eu vejo que, às vezes, a gente precisa, inclusive, preparar esse empresário, esse investidor, para ouvir não. Isso aí, é o nível Porque de as consciência. pessoas estão com dificuldade. Me ajuda, por favor, de ouvir não. De ouvir você falar, não, essa não é a direção adequada para o seu momento. Uhum. E aí, entrando nessa direção, né, aonde a gente percebe claramente que a gente precisa cada vez mais que o empresário entenda que ele precisa amadurecer, inclusive a si próprio, para poder amadurecer os processos. E eu queria que você desse algumas dicas para a gente sobre como orientar esse empresário a amadurecer a ponto de entender que sim, ele que é o cliente. Porém, se ele é o cliente, é porque ele também precisou antes ser. Você é tudo aquilo que você se percebe. Então, se nem você se percebe grande, como que o outro vai te perceber grande? Então, assim, a gente tem que ser o maior cliente do nosso próprio negócio, né? Se eu não acredito no meu sonho, se eu não acredito no meu negócio, na minha operação, o meu cliente externo não vai comprar de mim e o meu cliente interno, que são os meus colaboradores, não vão comprar o meu sonho. Então você é Uhum. exatamente do tamanho que você se percebe. Eu vejo muita gente, Viane, se colocando numa posição de inferioridade, negatividade, de pessimismo, de conformismo. Eu estava falando isso hoje, inclusive, numa caixinha de pergunta, que a gente, quando tem clareza do nosso sonho, do nosso objetivo, tem uma clareza de direção, a gente não aceita mais ou menos. A gente não Eita, é negocia. isso. Agora, É se, isso. por exemplo, se você não aceita que você quer uma caneca amarela, você não sabe que você sabe que quer uma caneca, e eu chego e te ofereço essa caneca preta, você vai falar, ah, tá bom, pode ser.
você não tem clareza de direção, você não sabe o que você quer. Nossa, que Então, você perfeito. negocia com qualquer coisa, você aceita qualquer coisa. O mais ou menos, e não é excelência. Uhum. E qual é o pior disso ainda? Ainda tem um ponto pior. Quando você não sabe qual é o seu objetivo final, onde você quer chegar, todas as decisões e ações que você toma no hoje são no escuro. Eu costumo dizer que quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Exato, E aí, esse qualquer caminho pode te levar à ruína, exatamente. porque você não tem a clareza necessária, né? Então você não está dentro do seu propósito, então você também não sabe organizar os seus objetivos. Perfeito, perfeito. Teve um caso que a gente pegou, que o empresário, na reunião inicial de diagnóstico, ele chegou para mim e falou assim: Iago, eu não quero sair do Simples Nacional. Não quero. Uau! Isso que você está Como me assim? sugerindo vai Vai me dobrar o tirar. meu faturamento. E hoje eu já faturo quase no limite do Simples Nacional, com os contratos fechados que eu já tenho. Aí eu fui entender o porquê. E ele falou, porque eu quero qualidade de vida, eu quero almoçar em casa todos os dias. Ótimo, perfeito. Tá tudo certo, E não tá tem tudo certo, tá bem, tudo não, não, bem. não tem problema. Tá tudo certo, só tem que ter essa clareza. Exato. Agora, não dá para você ter um desalinhamento entre ambição e execução. Não tem como você, por exemplo, não, eu quero faturar 100 milhões no ano. Meu nível de ambição é altíssimo, mas o meu nível de execução é de um MEI. Não tem É, como. não tem. Não, E eu não tô nem aqui vai no cheiro. menosprezando o MEI, muito pelo contrário, Não, é é. super digno, honesto, Sim, valoroso, gera emprego, gera economia, sim. mas você vai se frustrar, você vai causar um nível de ansiedade elevado, de nervosismo elevado. Então, por isso que eu sempre bato, você tem que, primeiro de tudo, alinhar o teu eu, pessoa física, onde que eu quero, quais são os meus objetivos, meu ponto A é esse, qual é o meu ponto B, e depois reverberar isso no teu negócio. O teu negócio é só uma consequência. Perfeito, perfeito. E aí não fica pesado, Não né? fica uma Não fica coisa fluida, pesado. natural. Nós estamos vendo aí um índice gigante de burnout, porque as pessoas estão sem rumo, sem direção. Elas de verdade não sabem o que elas estão fazendo dentro da execução delas. E aí, o que a gente tem tomado como estratégia é trabalhar também a parte emocional dessas pessoas. A gente entendeu ao longo com a VSP que assim, não dava para gerar com elas, né, uma mentoria de gestão, onde nós íamos identificar diversos problemas sem tratar essa pessoa. E aí, ao longo do tempo, né, porque nós vamos fazendo assim, né? Aí eu fui fazendo, fiz curso para palestrante, porque eu queria aprender algumas questões que me desse gatilho quando eu tivesse com essas pessoas. E aí eu fui fazer curso de conselheira. Eu falei, gente, vou ter que ser psicóloga, porque não tá dando. E aí agora eu tô começando ali a fazer essa parte de emocional. Ainda não vou divulgar o local, daqui a pouco vocês sabem por aí. E aí tô nessa jornada, porque eu entendi que a gente precisa ter essas. Vou botar assim, né? A gente é carioca, a gente precisa ter essas armas, Uhum, né? Armas de defesa para a gente e armas de defesa para o nosso cliente. E aí, entrando nessa parte de defesa para esse cliente, eu queria que você desse também para a gente algumas estratégias para o cliente saber quando ele está chegando nesse momento. Putz, eu preciso de ajuda agora. Porque às vezes o cara também nem sabe que precisa de ajuda. É, eu vou responder de duas formas. A primeira é das armas que você falou, né? E a arma é o conhecimento. Sim, sempre. É a maior arma que a gente tem, é o conhecimento. Então, você precisa passar por uma jornada de autoconhecimento. O que é essa jornada de autoconhecimento? Eu não consigo externalizar nada do que eu já não sou no meu interior. Então, por exemplo, eu não vou conseguir te energizar se eu não estiver energizado. Eu não vou conseguir me doar se eu não estou bem comigo mesmo. E por aí vai, né? Então, assim, eu tenho certeza que quando você, por exemplo, não está num bom dia, não está num dia de bom humor, você não performa bem aqui no podcast. É Você não se verdade. conecta com o teu convidado. E isso é para tudo na vida. Então, o mundo exterior, ele é reflexo do teu interior. Sim. Então, a gente tem que estar bem consigo mesmo.
E a questão do nível, do limite de burnout, eu costumo dizer muito que é o teu grau de entrega tá alinhado com os teus resultados. Porque a gente, né, ser humano, ele é muito pautado nisso. Estou trabalhando muito e estou vendo o resultado. Ótimo, tá tudo certo. Não, eu tô trabalhando muito, eu tô no meu limite emocional, psicológico, físico, mental, e as coisas não estão acontecendo, né? Eu tava até lendo um livro de Freud, que ele antigamente ele classificava a ansiedade como angústia. Uhum. E o que que ele chamava por angústia? A gente ter noção e ciência da nossa capacidade, do nosso potencial e não estar ainda, não ter atingido ainda aquele nível. Ou seja, eu sei o que eu posso, eu sei onde eu quero chegar, o que eu posso fazer, o que eu posso entregar, mas eu não estou conseguindo. E aí você começa a ficar angustiado e ansioso. E aí você começa a querer antecipar o futuro, trazer para o hoje. Então, a gente hoje vive numa geração, numa sociedade altamente dopaminérgica. Uhum. Rola para cima no feed, É, o tempo todo ali consumindo conteúdo e o nosso cérebro ali, o tempo todo, você começa a verdade. ver coisas na internet, a gente vê muito isso, ostentação, e a pessoa, pô, por que que eu não consigo? Por que que eu não tô lá? Por que que ele faz e eu não faço? Por que que eu... E aí você começa a gerar uma angústia interna, uma aflição, que você começa a produzir e não começa a ver resultado. E aí você chega numa hora que é o limite psicológico. É você começar a fazer dopaminas boas e não dopaminas baratas. Então você trocar um açúcar por um livro, você trocar Perfeito. a tela por uma atividade física e por aí vai. Ótimo, O ser humano ótimo. ele tem que ter válvulas de escape no dia dele. Só que tem que ser válvulas de escape boas, né? Vícios bons, que eu costumo dizer. Sabe que Seria esses dias o isso. cliente falou para mim assim: ah, eu tô numa correria. Falei, você tá onde, meu amor? Tá qual centro esportivo com essa correria toda? Aí ele falou, poxa! Eu falei, não, vamos, peraí, Exatamente. peraí. Vamos respirar um pouco? Vamos parar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para você. Você está se cuidando? Como é que tá a sua saúde? Aí ele Isso falou aí. assim, ué, gente. A gente tem um pouquinho de intimidade, aí ele fala assim: é terapia? É acompanhamento pastoral? É o quê? Aí eu fico brincando e falo, pelo amor de Deus, pastoral não. E aí, assim, verdade é que as pessoas estão realmente super aceleradas, né? E aí, quando a gente pergunta assim, você está tendo um tempo para você? Você está lendo um livro? Você está. E aí eu brinco sempre, né? Falo, você tá correndo. Eu gosto muito de um doraminha, né? E eu vejo lá nos doramas que eles têm com eles essa coisa de acordar bem cedo, dar uma boa corrida, chegar, tomar um banho e trabalhar. E eles chegam no horário, gente. Olha, eu vou chegar lá. O dia que os condomínios me atenderem na hora certa, me liberar no momento exato, eu consigo. Mas, assim, o que a gente está falando aqui é que essas pessoas, elas precisam de um desacelerador. E muitas vezes nós somos esse desacelerador dessas pessoas. E aí eu quero perguntar uma coisa para você, pessoal e intransferível. Na hora que você está sendo desacelerador de diversas empresas, como está a sua aceleração em família? Eu não acredito no equilíbrio. Para mim, o equilíbrio é balela, o equilíbrio é um gatilho para você se frustrar. Vamos lá, eu vou explicar. É, eu acredito muito que você tem momentos para tudo. Sim, Tem momentos, tem trimestres na empresa que eu chego tarde, trabalho sábado, feriado, final de semana. E tem momentos que eu sou full-time família. Que eu vou viajar com a minha família, com os meus filhos, vou almoçar em casa todo dia. Não tem isso. equilíbrio, porque se eu tento jogar bem nas duas pontas, eu vou me frustrar nas duas pontas. E vou frustrar as pessoas também, que eu não vou performar nem lá e nem aqui. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro, porque, assim, senão as pessoas É elas porque acabam não dando equilíbrio, conta. Não, equilíbrio leva a pessoa a entender o perfeito, e perfeito só teve um, que é isso Deus. aí, Esquece, exatamente. né? Você vai Exatamente. ter realmente Exatamente. Então, o perfeito que que eu isso. costumo fazer, Viane, que funciona muito comigo? Eu tenho momentos pra mim, meu. Perfeito. Então, assim, você falou aí de acordar cedo. Eu acordo muito cedo todos os dias. Eu acordo geralmente entre 4h30 e 5 horas da manhã, todo dia.
E eu tenho alguns hábitos de manhã que são para mim assim inegociáveis. O primeiro deles é me conectar com Deus, oração, reflexão, meditação, me conectar com Deus ali, fazer um esvaziamento mental, uma higiene mental. Não pego no celular. Depois eu tenho geralmente 30 minutos de algum conteúdo de alto valor, que eu vou ouvir um podcast, eu vou ouvir um audiocast, algo que vá me Bacana. trazer valor, gerar valor Nos para ouve, mim. tá? Por favor. Isso. Podcasts que agreguem valor, Sim, coisas virtuosas. exato. E 30 minutos de leitura de livro, É todos bom os dias. demais. Olha, esses aqui são presentes seus, viu? Muito Já vai obrigado. voltar para São Paulo lendo a minha história e Perfeito. conhecendo a história de outras Que pessoas que tem bacana. aqui. Obrigado. Deixa eu logo fazer então Obrigado. aqui, ó. Ó, livro Esse aqui é o lindíssimo. primeiro livro que conta a história de cada um dos coautores que estão aí. Eu sou uma delas, conta o que eu descobri empreendendo. Coisa pra caramba aqui. Que legal. A gente teve que remir, né, nesses capítulos, e aqui a gente está falando de network, que é o que eu mais amo fazer. Eu amo me conectar com pessoas. Que Eu bacana. já saí do Rio para ir em lugares me conectar com essas pessoas, para conversar com elas. Depois eu assino aí para você E direitinho. livro lindíssimo, hein? Muito bonito. É um projeto nosso, né, do grupo aqui de Network Empresários S.A., aqui no Rio de Janeiro. Se você não conhece, procura lá nas redes sociais, Empresários S.A., é o nosso grupo de network. E dentro desse grupo tem esse projeto que você também pode contar a sua história lá. Que Então, legal. eu participei da primeira, da segunda, na terceira eu não estou conseguindo muito, porque precisa de entrega, a gente precisa de tempo. Então, já vai haver uma terceira, então tem oportunidade para você escrever e falar aí sobre as suas experiências, passar experiência, né, Exatamente. para o público. Eu acho que essa é a coisa mais rica que o ser humano pode ter, dar isso de forma gratuita, sabe? Aproveitando esse gancho da experiência, era o segundo tópico que eu ia falar da sua pergunta. Essa semana eu estava falando nos stories que quando você está no final da vida, num leito de UTI, você não vai lembrar dos boletos, do contas a pagar, não vai lembrar da folha de pagamento, você não vai lembrar daquele caos, reunião, você não vai lembrar de nada disso. Você vai se lembrar dos momentos que você passou com as pessoas que você ama, você vai lembrar das experiências, das trocas, dos relacionamentos, dos momentos, das viagens. E muitas das vezes, 99% do tempo, ao longo do dia, a gente está sempre no automático. Sempre apagando incêndio, naquela loucura, cumprindo agenda. E aí, às vezes, a gente não reserva 30 minutos, 1 hora do nosso dia para construir nosso futuro. A gente só quer cumprir a agenda, naquela loucura. E a construção de futuro? Às vezes um planejamento, às vezes ali um aprimoramento, um conhecimento, um aprendizado para o nosso eu. A gente não faz, a gente está sempre fazendo para os outros. E a Verdade. gente esquece da gente. Então, esse momento que você falou de desacelerar, você se conectar com você mesmo, com Deus, assim, uma higiene mental, é o anti-burnout. É verdade. É o anti-burnout. É verdade. O meu CEO, ele fala assim para mim, cara, como é que você consegue, no meio de tanta coisa, parar, fazer um devocional, mandar mensagem para as pessoas, fazer vídeo falando sobre, agora com esse pessoal que acompanha, eu estou falando ali sobre provérbios, ou seja, sabedoria, como utilizar a sabedoria, como fazer, né, acontecer, mas de uma forma, né, mais tranquila, mais serena. E aí ele falou, como é que você ainda consegue fazer tudo isso? E aí, esses dias eu estava caminhando, né? E aí eu estava caminhando e falando, olha, pessoal, relacionamento com cliente, é Eu isso, faço é muito isso aquilo, não também. sei o quê, não sei o que lá. E aí estava lá caminhando e ele falou, cara, como que você consegue? E aí a gente chega na empresa e você começa a fazer planejamento para a empresa dos outros, porque isso, né? É sobre isso. E começa a fazer planejamento para a empresa dos outros, senta, faz reunião com a gente, planeja para nossa empresa e fala assim: agora, fim de semana tal, vou viajar. Uhum. Eu falei isso, porque se você não desfrutar Isso aí. aquilo que você tanto faz, tanto trabalha, porque assim, para que eu estou trabalhando? Uhum. Para que a minha empresa está crescendo? Para que a minha empresa está fazendo dinheiro, cash? Isso aí.
é para eu poder ter a oportunidade de desfrutar, Isso aí. sabe? Recentemente aconteceu uma coisa engraçada que eles falam: "Você é maluca!" Que uma menina falou: "Quero muito os seus serviços, mas eu não agora para eu pagar, eu posso te dar como garantia uma picape?" Eu falei: "Pode, posso passear com a sua picape pra lá e pra cá, porque eu tenho uma baratinha, gente. Uhum. Eu posso." Aí ela riu, falou: "Não, Vivi, pode." E aí a gente fechou ali, né, aquela coisa toda. Quando ela conseguiu o valor, ela foi lá, me pagou o valor, eu fui lá, devolvi a picape dela e falei para ela: "Olha, agora a gente precisa colocar um planejamento financeiro, Uhum. porque você não pode, toda vez que você vai fazer um negócio, dar sua picape como garantia. Exatamente. Isso precisa mudar na sua É, vida." isso aí. Aí ela falou: "Não, já montei mais lojas, já peguei outras estratégias contigo, a coisa mudou." E aí eu falei para ela: "É isso. Mas você precisa ter a Uhum. consciência Você tem que de romper com isso. Isso exatamente, aí. que isso não pode ser um ciclo vicioso. Você não Uhum. pode trabalhar em cima dos seus bens, porque os seus bens são Isso preciosos. aí. São coisas que você conquistou para si." Uhum. E aí ela ficou, falou: "Caramba." Eu falei: "Eu poderia só não ter topado, mas eu entendi que a gente conseguia trabalhar em cima disso, mas cuida disso para isso não virar um comum, porque você tem um futuro promissor." Um beijo para você. Uma menina linda, sabe, que está reconstruindo a vida, Uhum. recém-viúva, com 3 meninas. Então, assim, e o Senhor tem honrado, sabe, o nome dele na vida dela, e eu tenho visto muito isso. Então, para falar agora um pouco de família, de gestão, de tempo, né, porque, não sei, para mim é precioso demais. Pra mim também. Não tem preço eu É. estar com meu filho, eu estar com meu Uhum. esposo. Eu tenho um filho só. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o Iago com a família, sabe? É menino ou menina? Nem Um sabia. casal. É o Caio, É que um casal. delícia, gente. Eu nem Um sabia. casal. Um moço Um de, desse, gente, já tem filho? Como um de assim? 3 anos, uma menina de 3 anos e meio e meu filho de 2 anos. Cara, é fase da É vida, não é? maravilhoso, Que é uma imita bênção de tudo. Deus. Uma bênção. O Ai, pai é ai. herói. Maravilhoso, é bom demais. Viviane, eu costumo dizer o seguinte: se você tá prosperando nos negócios e tá falindo na tua família, você não tá construindo um negócio, você tá construindo uma ruína. Então, assim, não são coisas excludentes. As pessoas costumam optar, ou é um ou é outro. Não. Sem a família, sem Deus, você não vai conseguir. Não Verdade. são excludentes, né? E uma vez eu recebi uma pergunta, assim, como que você, a mesma pergunta que você recebe, como que você consegue conciliar, né? Por exemplo, ler todos os dias, orar todos os dias. E eu respondi da seguinte forma: você escova o dente todos os dias? Sim. Você dorme todos os dias? Sim. Deus pra mim é a mesma coisa. Família pra mim é a mesma coisa. É Eu não consigo isso. ficar sem. É uma coisa tão básica. É Eu não consigo isso. ficar sem orar, sem treinar. É igual escovar o dente pra mim. Cara, É perfeito. tão básico ouvir isso, é tão simples, mas as pessoas não fazem. Não é? Então, assim, tempo, todos nós temos. Mas qual é a sua prioridade? Às vezes, sua prioridade é ficar 30 minutos no sofá rolando o feed do Instagram. Você poderia estar lendo um livro. É verdade. E aí, quando a gente começa a eliminar os maus hábitos em detrimento dos bons hábitos, você vê que tem tempo, Sim, né? Porque, por exemplo, eu não vou conseguir ler esse livro aqui em uma semana, mas se todo dia eu parar aqui 15 minutos para ler, eu vou conseguir. é isso. Então, é uma É sucessão de isso. microtarefas que, num prazo acumulado, dão resultado. É verdade. Então, assim, e o outro ponto que eu costumo dizer sobre família e sobre curtir o processo, que é o usufruir. Tem muita gente que coloca uma meta e fala assim: não, eu só vou sair para jantar com a minha esposa ou para fazer uma viagem de um final de semana quando eu tiver X na conta, quando eu tiver Ixi, tal saldo bancário. Você provavelmente vai se frustrar ao longo do processo. Você vai desistir ao longo do processo. sim, Porque você precisa. O processo já é difícil ser empreendedor, não é? sim. No É Brasil árduo. é No muito árduo, Brasil, é árduo demais. absurdo. Então, se você não coloca válvulas de escape é, é, ao longo do processo que reverberem em frutos, resultados positivos para tua família,
provavelmente você não vai nem chegar lá. Então, você tem que se permitir, às vezes, pedir um sushizinho, ver um filme, viajar, pegar tua esposa e falar assim, sábado e domingo, vamos pra Arraial, vamos pra Cabo Frio, É vamos isso. curtir, vamos num parque aquático com a nossa família. Você tem que ter. Você não precisa só chegar lá e só depois curtir. Você pode ir curtindo e ir introduzindo esses mecanismos É de escape ao verdade. longo do processo. Porque são eles que vão te fazer manter no processo. Afinal de contas, para onde a gente volta? Não é para casa? Não é para nossa família? Não é eles que vê de perto todas as demandas que nós temos que cumprir. Então, para mim, depois de Deus, é minha família. Com certeza. Esquece. Totalmente. Então, assim, é isso, A né? gente faz pra eles. A gente faz para eles. É Exatamente. verdade. Ai, meu Deus, você com duas crianças, assim, cara, é E sensacional. eu ainda falo isso pra minha esposa, eu brinco com ela. Eu falo assim, eu ainda uso vocês pros momentos que eu tô pensando em procrastinar. Aí você vai me perguntar como. Uau, adorei. Toda vez que eu fico em dúvida se eu vou fazer algo ou não, que eu sei que eu tenho que fazer, eu penso assim, tem pessoas que me amam e que eu amo que dependem de mim. Exatamente. E aí eu viro um leão. Aí eu vou e faço. Não é todo dia que eu levanto motivado pra ir treinar. Porque a motivação é só pra você começar alguma coisa. O que Sim, faz você manter a disciplina e a constância. Aí eu vou, penso na minha família, eu penso na minha esposa, nos meus filhos. Calma aí, as pessoas que me amam e que eu amo dependem de mim. exato. Você é a Vambora. heroína de alguém. É verdade. Você tem que pensar sempre assim. É verdade. É verdade. Eu brinco que meu esposo fala assim, não, porque você é uma mulher cara. Gente, casou, né? Mulher é cara, é isso. Mas eu brinco com ele e falo assim: não, não tem problema, você me leva na pracinha. Aí ele fica rindo, fala pra você: tem escorrego na pracinha, você vai ver crianças brincando, você vai ter novas experiências, porque você vai ver seres humanos tendo experiência na pracinha. Então, assim, não é sobre dinheiro, é sobre qualidade de tempo, é Isso sobre aí. qualidade de vida. Perfeito. Não é sobre dinheiro. Então, não é Tempo de qualidade. é tempo de qualidade, porque o Isso que que aí. adianta? Aí eu falei para ele: "O que que adianta eu estar num hotel de luxo e você tá trabalhando, eu tá trabalhando e aí, é o que isso? Não adianta, Exatamente. não adianta. Então é o que nós vamos fazer juntos, é o que nós vamos fazer eu e você, é o que nós vamos fazer eu, você e o Júnior, é o que você vai fazer com o Júnior, é o que eu vou fazer com o Júnior, porque precisa ter essa troca. Então é muito mais importante. Eu acredito hoje que o maior problema que as pessoas estão enfrentando com toda essa vida acelerada é que eles não estão prezando de fato o que é mais importante, né? Então, para falar, eu vejo que quando falou nas crianças, falou na tua família, teu olhinho brilhou, encheu d'água. Então, Totalmente. se você fosse, Iago, olhar para o Iago lá do começo, o Iago carioca, agora é o Uhum. Iago paulista, É, gente, é. é sobre isso. Mas o que você diria para ele? Qual seria o conselho que você daria para ele? Porque provavelmente vai ser o conselho que você vai dar para muitas pessoas por aí. Primeiro eu agradeço aquele menino que sempre foi muito obcecado pelos seus sonhos. Agradeço pela força de vontade de fazer as coisas mesmo sem saber o que estava fazendo. E o segundo conselho que eu dou a todos, é entregue totalmente a sua vida a Jesus Cristo. Totalmente. E eu consigo até explicar o porquê. Eu consigo explicar o porquê, Viviane, através da oração do Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade. Não é sobre a nossa vontade. Não é sobre os nossos planos. É sempre para Ele. É Sim, sempre nos planos dele, no propósito dele. Eu, você, nós somos apenas ferramentas é de verdade. Cristo na terra para que ele consiga cumprir o plano dele. Às vezes, Cristo tem um plano na tua vida que ele sozinho não vai conseguir fazer. Ele vai precisar me usar como ferramenta para chegar até você. É Às vezes, através de verdade. alguma palavra, alguma ação. Então, a gente costuma pedir em oração, né, que seja feita a vossa vontade, mas quando Deus faz a vontade dele na tua vida, você questiona. Porque não era aquilo que você queria de outra forma, você queria outra coisa em outro momento.
Então, até que ponto que é a vontade de Deus mesmo que você quer? Então, a gente tem que esvaziar nossa vaidade, nosso ego, e é pra Deus, é tudo pra Deus. Por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque o Iago do hoje comparado com o Iago de antigamente, jamais iria imaginar onde eu chegaria. Porque Deus na minha vida tinha planos muito maiores do que eu mesmo. Se eu Nossa, fosse fazer o planejamento, eu não estaria onde eu estou hoje. uau, é forte Então, demais, gente. entregue totalmente, verdadeiramente o teu caminho a Deus, pois o mais ele o fará. Sim, E as pessoas não entendem isso. É para Deus, é né? verdade. Então, o Davi Braga, né? Eu costumo conversar muito com ele e a gente fala muito sobre isso, que os negócios dele e os meus também, quando a gente passou a entregar nas mãos de Deus, as coisas automaticamente fluíram muito mais. Fluíram assim naturalmente. Até pelas contratações que eu vou fazer, eu oro para que Sim, venha a melhor pessoa, que venha uma pessoa apropriada para aquela vaga, uma pessoa virtuosa, sabe? Então, assim, é entregar literalmente tudo nas mãos de Deus. é Então, esse é verdade. o conselho que eu dou antes de falar de gestão, de venda, de burnout, de crescimento, de conhecimento, é Deus. E eu costumo dizer que Deus não é suplemento, ele é fundamento. Nossa, que perfeito. E por que que Deus é fundamento? Porque tem gente que só procura Deus quando tá na pior. É verdade. E o que que Deus quer da gente? Que a gente esteja perto dele. Se Sim, você só procura Deus quando você tá na pior, é na pior que você vai continuar. é Pois verdade. Deus quer você perto dele. É verdade. Tem gente que prospera na vida e se desconecta de Deus. Deus vai se incumbir de fazer com que você volte para perto dele. As É pessoas não desse jeito. entendem isso. É desse jeito. Nossa. Deus é fundamento. Pena que o nosso tempo Tá chegando ao acabou. fim. Acabou. É tão bom que passa muito Acabou, rápido. passa rápido. Passa muito rápido. Mas assim, eu tô muito feliz, eu tô muito grata. Eu espero que quando você vier dar um pulinho aqui no Rio, conta aqui de Com estar aqui com a certeza. gente, pra gente. Ainda faltou muita coisa a ser dito aqui, né? Mas o principal foi dito, né? Foi dito que Deus é o fundamento, Isso aí. né? Terminamos com chave de ouro. Poxa, Não podia nem, ter terminado não melhor. tem frase para dizer. É. Eu vou terminar com a frase do Iago. Deus é o fundamento. Como você está tratando o fundamento? Como você está Exatamente. chegando perto dele, Isso aí. né? Então, assim, tem sido a base. Eu falo que ele é o meu sócio. Uhum. Antes de fazer qualquer coisa, eu Meu consulto CEO. para ele. Sem ele, eu não estaria aqui, literalmente, Uhum. porque foi ele que me apresentou o dono desse estúdio, que está ali atrás. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela vida do Alex, pela vida aqui do Estúdio Pipa Guaraná, que abre essa oportunidade para nós. Sou grata a Deus pela tua vida, pela tua família. Depois, manda Amém. foto do teu, Com das certeza. Com crianças, certeza. para eu curtir também. Vou ficar acompanhando daqui o que eu puder fazer aqui que sirva, né, para ti de alguma forma, pode contar comigo. Muito obrigado Eu que mesmo. agradeço. Muito E a obrigado gente pela encerra olhando para recepção. lá, ó. Muito Deus é o obrigado. fundamento. Muito Amém. obrigada.